Bom, vamos seguir. E quero chamar agora também um parceiro super bacana para estar aqui com a gente nessa tarde, o Jean. Jean, você está por aí? Deixa eu ver aqui. Está aqui, sim. Cheguei. Tudo bem com você? Bem, tudo ótimo. Olha, quando eu disse para vocês que essa edição a gente se superou na categoria parceria, eu acho que a gente se superou mesmo. A gente sempre teve essa política, né? Eu sou Curitiba desde lá do comecinho, já tinha essa ideia, essa intenção, a gente sempre agregou pessoas maravilhosas, não só os produtores, produtores, eu sou fã de todo mundo, não tem nem como, né? Mas, inclusive, quero fazer aqui, aproveitar, fazer uma homenagem ao nosso querido Alessandro, que faleceu, infelizmente, mas sempre foi um guia maravilhoso, que levou muitos praticamente, né, todos os participantes do Sou Curitiba em diversas edições que a gente teve, né? Foi uma das vítimas aí do Covid, jovem, que deixa o nosso coração apertado, mas eu dedico hoje, o dia de hoje, a ele, né? Não vou nem falar, senão vou começar a chorar aqui, gente, que eu sou super emotiva. Né? E homenagem a todos os guias também que nesse momento aí da pandemia ficaram, né, um pouco com dificuldade de exercer o seu trabalho. Então, dou aí a palavra para você, senão vou começar aqui, deixar o momento triste demais aqui. Jean, com você, conta para a gente como que vai ser a nossa experiência aí desse tour virtual pelo centro da cidade. Tá, muito obrigado. Olá, todas as pessoas que estão aqui assistindo. Se a minha voz não estiver clara, vocês podem me avisar que eu pego um microfone, mas tá tudo ok com a voz? Sim, Ah, maravilha. ótima. Uhum. Então, a ideia é fazer um tour pelas ruas de Curitiba, como se a gente estivesse caminhando pelo centro da cidade. Eu garanto que vocês já caminharam 1000 vezes pelo centro da cidade, assim como eu, e cada vez que eu vou lá, eu descubro alguma coisa nova. Então, a ideia aqui é passar uma olhada geral pelo centro, não vai ser uma aula de história, vai ter alguma coisa ou outra de história, mas a ideia é fazer um conto de causos, eu contar causos de coisas que aconteceram por lá, da fachada, da estátua, da janela, algum evento, coisas assim do passado, e também passado muito antigo, mais presente, passado bem recente, mas é para inspirar vocês de alguma forma. Vou deixar aqui a opção para vocês escreverem as perguntas e colocarem ou depois me mandarem as perguntas por escrito, mas no final a gente vai abrir para conversar, vocês podem falar também, mas durante o passeio vocês podem fazer as perguntas pelo chat, eu posso ler e já posso respondê-las, tá certo? Sobre o Alex, eu deixo aqui minha homenagem a ele também, estou até com a voz assim meio trêmula, porque eu lembrei dele e fiquei chateado, fiquei triste. Mas ele está aqui com a gente, eu fiz muitos passeios com ele, ele me ensinou muita coisa, muito do que eu vou falar aqui eu aprendi com ele, então ele está aqui, de alguma forma. E antes de eu dar continuidade, eu queria falar que, sim, eu sou muito fã de artesanato, muito fã de artes, muito fã de produtos e tudo, né, feito pelos artistas. Eu tenho aqui uma coisa de embalagem que eu queria até mostrar. Eu adquiri isso aqui em 2006, no evento que a ONU fez em Curitiba, que era a Convenção das Partes, a COP, foi a COP 6. E era um senhor vendendo isso aqui. A embalagem era linda e aqui dentro tem uma coisa que poucas pessoas imaginam, que é um licor de araucária. Tá? É só uma curiosidade minha, eu guardo isso. Claro, eu tomei tudo, é bom, eu lembro do sabor até hoje. Dentro tem a explicação de como ele fazia. Era um senhor ali que participava de um grupo de desenvolvimento de produtos sustentáveis, né? Na época, isso era a palavra sustentável estava sendo incorporada. Hoje ela faz parte, né, da vida. E a caixinha linda, cheia de pinheiros. Queria mostrar aqui uma coisa que eu tenho, que eu lembro exatamente o dia que eu comprei, porque a embalagem fez toda a diferença e o sabor também marca para sempre. Bem, o que eu vou fazer aqui é colocar uma apresentação de slides e eu vou ficar falando durante a apresentação de slides. O convite é para vocês abrirem a cabeça, mentalizarem que vocês estão lá no centro de Curitiba, né? Pega na memória de vocês aquele clima do centro, aquela bagunça.
E em alguns momentos a gente vai voltar no tempo, eu vou colocar fotos antigas dos mesmos locais, vou colocar também algumas músicas, para ajudar a gente a entrar no clima. Mas, assim, não tenho a pretensão aqui de fazer uma aula de história, também não é a ideia, é só fazer aquela recapitulação de curiosidades. Eu vim aqui em nome também do Curitiba Free Walking, que é um projeto sociocultural que acontece em Curitiba, né, que envolve passeios e vivências. Está parado agora por causa da pandemia, mas logo vai retornar. Quem quiser saber mais sobre isso, depois visite nosso site e também pode visitar a minha página, que como guia eu tenho feito mais coisas online, mas também estou disponível a perguntas, a compartilhar o que eu sei e o que eu puder ajudar a todos vocês, vou estar sempre aberto para isso. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar a tela. Aqui. Vocês conseguem ver a tela compartilhada? Agora vou compartilhar o som. Compartilhar o som. Pronto. Bem. Bem, então aqui é o meu nome, né, minha rede social, meu telefone, para quem quiser ter um contato posterior. Esse aqui é o logo do projeto Curitiba Free Walking. Aqui embaixo tem o link para o site, para as redes sociais, e tem também uma página na internet. Para saber mais sobre isso, podem me perguntar depois. Bem, então aqui eu fiz um mapinha mostrando qual vai ser a nossa caminhada. Tem aqui o ponto A, B, C, D e E. A gente vai começar na Praça Tiradentes. Vocês conseguem ver o mouse em amarelo aqui? Ok. Então, aqui, Praça Tiradentes, ponto A, daí a gente vai continuar para o Paço da Liberdade, vamos passar na Universidade Federal, Teatro Guaíra, Praça Santos Andrade, subir pela Rua São Francisco até o Largo da Ordem, até a Praça Garibaldi. Então, aqui estamos na Praça Tiradentes. Né? Esse aqui é o Google Maps, tá? Para a gente se sentir lá dentro da praça. A gente está olhando aqui para esse local da praça, aonde foi iniciado o Curitiba, como vocês já sabem, né? Mas o legal é que essa praça ela é grande, ela é dividida por uma ruazinha. Aqui nessa parte tem uma arborização, ali dentro aqui embaixo das árvores tem uma calçada de vidro que mostra o calçamento do século XIX, que era o original. Depois ele foi soterrado por camadas. Ali que fizeram, então, abriram, né, uma trincheira para a gente ver. Tem várias estátuas ali. Aqui dentro tem uma placa em homenagem à presença afro-brasileira em Curitiba, é muito legal. Tem ali um marco, que é bem recente, na verdade, de 2 anos atrás. Mas aqui, nesse espacinho aqui, ó, que as pessoas estão caminhando, aqui ficava a primeira igreja de Curitiba, né? E onde começou a vila, né? Da lenda da criação da vila de Nossa Senhora dos Pinhais. Era nesse espaço aqui. Muita gente acha que é no mesmo lugar da atual catedral, mas a atual catedral ela foi construída em cima dos fundos da igreja do século XVI, né? Ali, então, era um cemitério. Por isso que era um cemitério da igreja mesmo. As pessoas enterravam ao redor, atrás da igreja ou no subsolo da igreja. Por isso que, quando fizeram algumas obras aqui, apareceram algumas ossadas humanas. E ficou com lenda de que era um cemitério indígena ou que era mal assombrado. Mas tem uma razão, era o cemitério da primeira povoação curitibana. Se a gente aproximar aqui, a gente vai ver a igreja, tem toda uma história linda e interessante e dramática por trás da construção da atual matriz de Curitiba, da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz, dos Pinhais. Tem um passeio guiado que é feito pela Arquidiocese, por agendamento. Ele não, acho que não está acontecendo agora, mas assim que ele voltar, façam, porque são 2 horas percorrendo cada cantinho da igreja por dentro. É maravilhoso. E o historiador que faz conhece muito. Aqui a gente vai falar, então, rapidamente aqui, desses... Próximo slide. Essa pedra, esse monolito aqui é o marco
das possessões de territórios da coroa portuguesa. Então, tem aqui a Cruz de Cristo, essa marca aqui cravada na pedra é a Cruz de Cristo, né? Muita gente pensa que fala que é da bandeira do Vasco da Gama, né? É a Cruz de Cristo, que representava as navegações portuguesas. Está escrito rei também aqui, né? Esse monolito aqui ele é original do século XVII, ele foi colocado aqui como parte do acervo e mostrando que Portugal dominava a região, mas a gente esquece que o passado paranaense é espanhol. Por isso, no próximo slide, eu coloco aqui essa estátua, que ela vai remeter ao passado espanhol. Mas como que o índio pode remeter ao passado espanhol? Porque tem uma lenda da fundação de Curitiba que os portugueses chegaram aqui pela indicação do cacique da tribo dos Tingui, o cacique Tindiquera, que veio e fez com o seu cajado, plantou o cajado no chão e dali nasceu um ipê e naquele local foi construído a capelinha e colocaram a imagem de Nossa Senhora da Luz naquela capelinha, né? Essa é a lenda da fundação de Curitiba com os Tingui. Essa estátua aqui, muita gente vai pensar que é um Tingui, que é o cacique Tindiquera, mas na verdade não. Ele tem um lobo-guará, né? E esse cacique que tinha o lobo-guará como pet, ele era o cacique Guarani que ajudou a fazer a rebelião contra os espanhóis. Inclusive, aqui, ó, eu vou até colocar um detalhe nele, era o cacique, inclusive o Turim tem a estátua dele lá no... Só me deu branco agora no nome, assim, né? Falhou aqui. Que a gente viu a estátua na apresentação lá do Memorial Paranista, né? Então, esse aqui é o índio que fez... Índio Guaracá. Guairacá, é. Então, o Guairacá é o índio que encabeçou a rebelião para expulsar os espanhóis do território paranaense. Então, ele, na verdade, foi um aliado dos portugueses, né? Foram centenas de milhares de índios que foram coordenados pelo Guairacá para enxotar os espanhóis do território e deixou um vazio. Assim, os portugueses conseguiram entrar. Então, é muito legal essa imagem aqui, né? Ele está segurando a pinha, né? Como vocês podem ver, mas ele poderia estar segurando outra planta. Eu acho que vocês podem imaginar qual seria. Os guaranis tinham uma planta mágica, uma planta muito importante para eles, chamada caá, que dava para eles ânimo, disposição, força, alegria, né? A caá também era chamada de cogói ou congonha, no aportuguesamento da palavra. Então, a congonha era uma planta que está na base da nossa cultura paranaense. Está aqui essa tal da congonha. É a erva mate, né? Então, nós herdamos uma cultura, nós apropriamos uma cultura guarani e fizemos dela o ouro que criou o nosso estado. Claro que a gente sabe que a gente começou aqui mineração de ouro. Trouxemos os escravizados, diferentes culturas, de diferentes povos da África para cá, que já trouxeram a tecnologia da mineração do ouro, que os portugueses não tinham. Então, adquirimos aquela cultura. Mas o ouro acaba, vai para Minas Gerais e Curitiba fica vazia, fica sem nada durante alguns séculos. Uma pobreza extrema. As pessoas aqui eram paupérrimas, era um passado muito difícil. No século XIX, começa-se a exportar a erva mate e isso vira um ciclo comercial que durou um século. E é uma árvore grande, muita gente pensa que a erva mate é um arbusto, como se fosse o chá da Índia, mas na verdade não, é uma árvore que pode atingir seus 17, talvez até 20 metros. Está aqui a folhinha da erva mate, ela tem as bordinhas todas rebordadas, assim, serrilhadas, né? É muito, muito bonita. E a erva mate é a base de tudo aqui para a nossa cultura. Então, a gente vai ver a erva mate também do paranismo, não tão forte quanto o pinheiro, mas tem coisas do paranismo que envolvem a erva mate. Mas ela era muito mais indústria e menos arte, né? A arte ela ficou mais com o pinheiro. De qualquer forma, a gente deve isso aos guaranis. E a gente chama isso de produto florestal não madeirável, né? Isso aqui também, o licor da araucária é um produto florestal, de uma árvore não madeirável, porque ele não é madeira para construir, você não corta a árvore, você aproveita galhos, folhas, frutos,
né? Inclusive o artesanato usa muito disso, especialmente em região amazônica, né? Bem, aqui alguns detalhes para quem nunca entrou na igreja, aconselho a entrar na matriz de Curitiba, ela é linda. Aqui é a escada que dá acesso aos sinos, né? Aqui vocês escutam o órgão da igreja? Então, tem apresentações de órgão, o órgão é magnífico, ele funciona perfeitamente bem, ele foi restaurado. Façam a visita da igreja. Aqui é uma imagem da antiga matriz de Curitiba, que ficava, né, na frente da atual. Então, aqui tem o formato dela, né, ela já tinha torres, mas as torres causaram um problema sério em Curitiba. Era uma igreja muito simples, sem as torres, né, não tinha essas duas torres. Quando as torres foram colocadas, inclusive tem até aqui um relógio numa das torres, né, elas causaram um problema no solo, porque o peso era muito grande e avariou toda a estrutura da igreja. Chega um momento que, durante uma missa, a igreja começa a ruir, né, os pedaços, as rachaduras aparecem, as pessoas têm que ser retiradas e a igreja fica interditada, com risco de desabamento, porque foi uma obra, né, maior, né, foi um passo maior do que a perna, né, não sustentou. Então, eles têm que demolir a matriz. Isso acontece ali em 1870, só vai ser inaugurada a matriz atual em 1893, né? Então, aqui é um pouco do passado. Aqui outra imagem, a vista a partir da Praça Carlos Gomes e olhando lá para a Praça Tiradentes. Aqui você vê ali como era o aspecto da região, antigamente. Bem, os altares, retábulos da igreja, da grande, né, igreja que foi demolida, aquela igreja de 1720, esses retábulos foram trazidos de Portugal em peças e foram montados aqui. Eles subiram a serra no lombo de mula, pelo caminho do Itupava, durante dias, chegaram ali e foram remontados na igreja. Depois, quando ela foi demolida, eles foram levados para a igreja da, da, da que era a Igreja dos Pretos. A gente vai passar lá pela frente, né? Hoje elas ficam no memorial ali do Largo da Ordem, né? Numa exposição que a gente vai passar na frente depois também. Aqui a praça, já no século XX, o local aqui da antiga matriz. Daqui a gente vai continuar virando ali a leste, indo para as Arcadas do Pelourinho. Aqui o mercado de flores, a gente conhece como mercado de flores, né, que é uma floricultura ali no centro, mas o nome ali oficial é Arcadas do Pelourinho. São arcadas de ferro com vidro. E por que tem esse nome? Porque aqui na frente tinha o Pelourinho de Curitiba, né? Nesse local havia a Casa de Câmara e Cadeia, também de 1720. Essa aqui era a cadeia de Curitiba. A prefeitura tinha uma sala aqui no andar de cima que era para ser a Câmara de Curitiba, só que a superlotação de presos era tão grande que a área da Câmara era sempre usada como prisão, como cela. Então, outros imóveis da cidade eram usados como prefeitura ou como Câmara. E aqui na frente tinha o Pelourinho. Nessa imagem, essa imagem aqui já é do finalzinho do século XIX, de 1894, 1899, o Pelourinho tinha sido demolido pelos republicanos, porque ele relembrava o poder de Portugal e da coroa portuguesa. Quando cai a coroa e o Marechal Deodoro da Fonseca vira o presidente de uma república, Curitiba era republicana, extremamente republicana. Eles pegaram seus martelos e marretas e colocaram abaixo, a marteladas, o Pelourinho de Curitiba. Não sobrou nada. Quem quiser ver um Pelourinho português, em Paranaguá, vocês conseguem ver o original. Aqui outra foto mostrando o final dessa construção. Já no comecinho, 1906, eu acho, teve um incêndio na Casa de Câmara e Cadeia, e depois desse incêndio ela foi demolida. Perdemos um prédio de valor histórico inestimável. Aqui mostra o grupo nessa foto, tem o pessoal com as barricas de água aqui, ó, jogando água, eram os bombeiros alemães. Foi o primeiro grupo de bombeiros, eram alemães que se organizaram para socorrer os incêndios da cidade. Aqui uma imagem do que seria o Pelourinho de Curitiba, né? Também tá no Largo da Ordem, lá a gente vai passar pela frente. A placa que homenageia o local. O Pelourinho de Curitiba é importantíssimo a gente falar
que muita gente pensa que o Pelourinho era um local onde só se puniam escravos, mas na verdade o Pelourinho ele remonta à Idade Média. A punição de escravos era o tronco das fazendas. Então são duas situações diferentes, né? Uma de extrema crueldade, que é o tronco, e outra de manutenção da ordem e da lei. Agora, qual é o detalhe? Em Curitiba tinha o Pelourinho, as pessoas realmente eram açoitadas e presas no Pelourinho em praça pública, de uma forma medieval, que era a cultura portuguesa. O que acontece? Que pessoas brancas pagavam multas e não eram presas. Pessoas pretas eram castigadas no Pelourinho, entendeu? Mesmo que não tivessem relação com com a escravidão. Então, sempre é interessante essas nuances. Mas é uma história triste que dá para fazer também um passeio em Curitiba chamado Linha Preta. Recomendo muito fazer esse passeio Linha Preta. Quem quiser depois detalhes, eu passo o pessoal que faz para vocês, tá? Aqui outra imagem do local onde ficava, né, a Casa de Câmara e Cadeia. E a gente chega aqui no final do local, tem essa estátua, que é do Herbo Stenzel, que foi influenciado pelo Turim, né, que a gente acabou de ver lá do Memorial do Turim. Ele faz uma estátua que ganha prêmios, ela chama-se Água para o Morro. Aqui, nesse local, ela está colocada em cima de uma fonte d'água e chama-se Maria Lata d'Água. Mas o nome da estátua é Água para o Morro. Claro, ela está fazendo uma alusão ali a uma pessoa, né, uma mulher negra carregando uma lata de água. A beleza dessa estátua, ela sempre me impressionou, sempre me chamou a atenção. Essa é uma cópia, a original fica no Museu Oscar Niemeyer. O que tem por trás dessa estátua são pessoas reais. Um criador da estátua, que é o Herbo Stenzel, e uma modelo que serviu. Herbo Stenzel passou a sua vida, ele foi para o Rio de Janeiro financiado pelo Estado do Paraná, fazer curso de Belas Artes. Lá ele faz a sua obra final, essa estátua, é premiado, volta para o Paraná e ocupa, inclusive, o lugar do Turim nas administrações públicas relativas a artes em Curitiba. Ele passa a vida sem se casar, sem filhos. Em 1980, ele falece. Os seus familiares descobrem no seu ateliê uma série de cartas de amor que ele trocava com uma mulher do Rio de Janeiro chamada Anita Cardoso Neves. E na leitura dessas cartas, ele descobre que a Anita era a modelo que inspirou ele a fazer essa estátua. E eles tiveram um romance. Então, Anita e Herbo Stenzel tinham um amor interracial. Ninguém sabe dizer por que ele voltou para Curitiba e não se casou com a Anita e continuou tantas décadas trocando cartas de amor com ela. Inclusive, dizem que as cartas têm até são muito apaixonadas. Tem indícios de que ele teria mandado também valores em dinheiro que talvez pudessem ser porque eles tivessem filhos. Mas isso ainda nunca vai se saber ao certo, né? Mas é uma história de amor e também de tragédia, porque ele não teve esse amor concretizado. Dizem que porque a família não permitiria um casamento interracial. Ninguém vai saber. De fato, então, essa estátua é de Anita Cardoso Neves, uma mulher que viveu provavelmente no Morro da Providência, que era perto da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, e trabalhava como modelo para os alunos. Aqui uma imagem do Herbo Stenzel novo, e ele já velho aqui jogando xadrez. Ele também era um enxadrista muito bom, muito famoso porque ganhou vários torneios, e ele abre em Curitiba a escola de xadrez para crianças. Até hoje existe uma escola de xadrez com o nome dele, que a gente vai conhecer mais para frente. Vamos continuar. Então, a gente vai sair aqui e vai passar pela frente deste local, que é a Praça Carlos Gomes. Desculpa, a Praça de Generoso Marques. Aqui na Praça de Generoso Marques, a gente vai ter o prédio da primeira prefeitura de Curitiba, que é o Paço da Liberdade, e vai ter também um casario antigo aqui do final do século XIX. Está demorando um pouquinho para carregar aqui, mas eu vou passar aqui para o próximo slide. Mostra aqui, então, né, esse prédio magnífico aqui, tem uma história interessante, porque ele foi construído onde ficava o Mercado Municipal de Curitiba, o primeiro mercado municipal. Aquele local foi demolido, muito dos tijolos daquele mercado foi usado para erguer as paredes da prefeitura, né, do Paço da Liberdade,
E muito do material de construção foi importado da Europa. Todo o telhado foi importado da Bélgica, o relógio, o elevador, que foi o primeiro elevador do estado. Então, a outra coisa interessante do local, que eu quero que carregue aqui pelo Maps, não vai carregar. Mas é o casario do século XIX. Essas casas ao redor aqui da praça, elas ainda têm essas colunas de ferro fundido, que foi a tecnologia trazida pelos industriais alemães que migraram para cá, que permitiu que Curitiba elevasse o tamanho das casas, que construíssem sobrados. Afinal, as casas aqui eram coloniais portuguesas, aquele estilo de casinha, igual tem em Paraty, no Rio de Janeiro, né? De um andar só. Com as barras de ferro, era possível você fazer um segundo andar, morar em cima e embaixo ter a sua loja. Eram os sobrados, né? Então, a gente até vê aqui escrito, né, da fábrica Marumbi, que era dos irmãos Miller, do Sig Miller também, e por toda a Rua 15 também tem esses exemplos, e tem todas essas artes aqui, né, que eram encomendadas pelos compradores. Aqui nessa imagem dá para ver um pouco desse casario, né? Ele remete ao final do século XIX, que já é o Brasil imperial, começo do século XX. Esse estilo ele era neoclássico, misturado com Art Nouveau, mas o neoclássico é muito presente e também o principal é o eclético, que mistura um pouco de tudo. Ali estava surgindo uma classe rica em Curitiba, estava surgindo aquela burguesia, né, das lojas que estavam se enriquecendo, as fábricas. Então, naquela época, era muito na moda fazer a fachada eclética. Aqui, na fachada do prédio, a gente vê dois Hércules, né, sustentando a torre, e lá em cima uma moça semidesnuda com uma tocha na mão iluminando. Esse prédio ele é republicano. Ele foi construído propositalmente de costas para Praça Tiradentes, que era o passado português provinciano. Ele está olhando para o sol nascente, ele está virado exatamente para leste. E Curitiba é aquela moça iluminando com uma tocha o futuro republicano do Brasil. Então tem todo um simbolismo. Também existe uma visita guiada e também você pode fazer a visita virtual por dentro desse prédio pelo site do Sesc Paço da Liberdade, que agora é um centro cultural. Podem fazer lá, né? Tem algumas imagens minhas e aqui algumas imagens de passeios que a gente fazia ali na frente, né? Tem o café, que vocês já conhecem, por dentro ele foi todo restaurado em partes. Olha o detalhe ali, né? Curitiba tem aqui ramos de erva mate decorando as paredes e um pinheiro no centro da imagem, né? Todo o prédio é decorado dessa forma. E também é interessante ver que eles encontraram o piso do antigo mercado municipal e fizeram, então, ali um piso de vidro para a gente ver como era o piso do século XIX, que era aquele mercado do tempo do Império. Também aqui o detalhe, lá no último andar desse prédio tem o antigo elevador. Esse foi o primeiro elevador do estado do Paraná, foi importado também dos Estados Unidos, e ele não funciona mais, mas você pode pedir, quando visita lá, pede para o segurança abrir a portinha e ele mostra como era o elevador, né? Não pode entrar, mas é interessante ver. Aqui, então, a gente volta para o passado e vê esse mercado municipal. Esse é o mesmo mercado, a mesma instituição que hoje funciona como mercado municipal. Ele passa para outros endereços até chegar onde ele é hoje, lá na 7 de setembro. Mas ele tinha aqui esse aspecto na fachada, os carroções aqui na frente, né? Aqui os fundos do mercado municipal, aqui com os carroções, né? Durante alguma reforma. Bem, e aqui é o prédio sendo construído usando o mercado municipal como tapume. Aqui, mais uma imagem. Agora a gente continua aqui para a Rua 15. Né? A gente vai ir lá para a Universidade Federal do Paraná, vai passar pela Rua 15. Né? Aqui, o calçadão dos anos 80, eu era criança, mas eu tenho recordações muito boas dessa época, né? Que tinha o acrílico ali, né? Tinha um outro mobiliário da rua, né? Hoje o mobiliário ele é meio clássico, assim, né? Mas antigamente ele era modernista, muito interessante. O legal de relembrar essa rua nos passeios é a história da criação do calçadão. Foi o primeiro calçadão de pedestres do Brasil.
Aqui a imagem da colocação do Petit Pavé na Rua 15, quando ela foi fechada para os carros. Isso criou muito tumulto na época, porque a prefeitura, que era na época o Jaime Lerner, e os seus associados, arquitetos e engenheiros, tiveram a ideia de fazer o fechamento, a população foi contra. Então, num fim de semana, decidiu-se fazer, sem avisar ninguém, a primeira quadra da Rua 15. Então, na segunda-feira, quando os lojistas chegaram, de surpresa viram um trecho inteiro pronto, né? Não tinha mais como voltar atrás. Tentaram fazer protestos, né? Um dos protestos foram os colecionadores de carros e taxistas e pessoal de transporte que não queria perder essa via para usar como para automóveis. Eles planejaram, então, fazer uma carreata passando por cima do calçadão, e da parte que já estava pronta. Só que a prefeitura ficou sabendo disso e desmarcaram para o mesmo dia desse protesto um evento com as escolas públicas de Curitiba, em que eles colocaram muitos rolos de papel no chão e deram tinta e pincéis para as crianças pintarem. Então, quando chegaram os caminhões dos colecionadores de automóveis para fazer o protesto, eles não puderam passar por cima daquela gentarada que estava lá. Então, foi uma luta, né, de visões na época. O que aconteceu é que aquilo deu certo. Hoje é o coração da cidade, né? Aqui, um exemplo da Rua 15 de Paranismo, que está em pé até hoje. Esse aqui é um predinho que está lá até hoje. Ele é do século XIX, mas nos anos 30 ele foi reformado. E essa reforma deu uma fachada paranista para o predinho. Vocês conseguem ver ali os pinhões, né? E a referência ao pinheiro. E aqui, voltando no passado, a imagem da Rua das Flores. Antes de se chamar Rua 15, o Brasil ele era imperial e o nome da rua era Rua das Flores. Tem um porquê disso, né? Quando vocês forem fazer o nosso passeio ao vivo, em breve vocês vão descobrir. A gente continua lá para a Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade. Aqui... Bem, como era de se imaginar, a internet nos deixa na mão, né? Mas vamos continuar sem a internet. Eu queria mostrar o Google Maps para vocês, né, para a gente andar junto na praça. Mas aqui então está a praça, a Universidade Federal de um lado, do outro lado tem o Teatro Guaíra, as rosáceas paranistas do Langue de Morretes por todo lado e muitas árvores. A fachada da universidade que a gente vê hoje, ela já é federal, é da Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade do Brasil. Tem controvérsias? Tem, mas saibam que quem disser que a Federal do Paraná não é a primeira, é um jogo de cintura muito bem feito para conseguir chegar nesse ponto. De fato, nós criamos a universidade aqui do Paraná com o nome de Universidade do Paraná, financiada pelo dinheiro que a Erva Mate deu para o município, né, para bancar isso, como uma universidade privada. Os cursos eram particulares, tinha mensalidade. Isso em 1911. Ela só vai ser federalizada e se tornar pública em 1950. Então, na época anterior, Curitiba era conhecida como Coimbra Brasileira, porque eles vinham estudar na Universidade do Paraná, que era a Universidade do Mate. Esse era o apelido da instituição, Universidade do Mate. Veja a importância do ouro verde em Curitiba. A fachada não era essa. A fachada, o prédio era menor, não havia colunas gregas e esse estilo neoclássico, né? Bem, aqui a gente vê pinheiros por todo lado da praça, aqui mais detalhes do neoclassicismo da fachada, né? E ela começa nessa casinha onde hoje é o Shopping Omar, lá na Vicente Machado. Só que essa aqui é da Comendador, a saída da Comendador Araújo. Quem conhece esse shopping? Essa parece uma galeria, mas é um shopping center. Era a casa de um ervateiro, do Miró, que era riquíssimo. A casa dele, então, vira a primeira sede da Universidade Federal do Paraná, e enquanto o prédio lá na Santos Andrade é construído. Quando vai se mudar para lá, os próprios alunos saíram aqui desse prédio carregando as carteiras e cadeiras para levar para o prédio novo. E aos pouquinhos aquele prédio foi sendo ocupado. Então, esse era o local aqui da Praça Santos Andrade, antes da universidade.
essas madeiras aqui no canto esquerdo já era o começo da construção do prédio. Aqui, o outro lado da praça, onde hoje é o Teatro Guaíra, né, tinha uma chácara ali, o Teatro Guaíra. A gente vai falar um pouquinho do Teatro Guaíra. Então, a gente sai da universidade e vai lá para o outro lado da praça e encontra o busto, né, a máscara da Lala Schneider. Essa é a única obra que está virada, olhando para o teatro. Todas as outras estátuas estão olhando para a universidade, porque em 1911, em 1914, quando o prédio foi ocupado, tudo girava olhando para a universidade. E ela também a universidade foi construída de costas para a antiga vila de Curitiba. Ela é construída olhando para o leste pela visão republicana, a mesma que influenciou a construção do Paço da Liberdade, deixando o passado português, olhando para uma outra construção de futuro. E esse aqui, então, é a Lala Schneider. Aqui, alguns anos atrás, alguém pintou um batom na Lala Schneider. Eu coloquei aqui para mostrar como as pessoas percebem, né, às vezes interagem com as obras. Ela está olhando ali para um painel do Poti Lazarotto, esse painel em concreto. Esse Teatro Guaíra aqui, ele, até os anos 90, ele era o maior teatro do Brasil em número de lugares, quase 3.000 lugares. Ele foi inaugurado em 1975, mas em 1953, se eu não me engano, na década de 50, a inauguração foi do Guairinha, que é aquele teatro menor ao lado, né? Por que isso aconteceu? Porque teve um incêndio e eles tiveram que reiniciar a obra do Guairão, do grande palco. Então, só em 1975 ele vai ser aberto, iniciando a construção em 1950. O projeto é dos anos 40. E o que existia no Teatro Guaíra antes? Né? Aqui era uma chácara, mas o Teatro Guaíra ele tem uma história que remonta ao século XIX. E a gente vai entrar um pouquinho nessa história. Aqui mais detalhes do painel do Poti. Vale a pena estudar o que ele fez aqui, a evolução das artes ao longo do tempo. Shakespeare, tragédia grega, o Mambembe e por aí vai. Aqui a construção do teatro. E agora eu vou contar para vocês um pouco de como era o teatro do século XIX. Então, havia um teatro aqui da província do Paraná, que era o São Teodoro. Era esse teatro aqui, com esse aspecto eclético, né? Essa foto é do final do século XIX. Ele era importantíssimo, ele era usado para óperas, operetas e apresentações, sarais e tudo que podia ter aqui, né, em Curitiba. Tinha cultura rica. Acontece que em 1894 estoura a Revolução Federalista no Brasil, né? Os maragatos do Rio Grande do Sul querem matar o Marechal Floriano e eles vão invadindo cidade por cidade até chegar em Curitiba. Quando eles invadem Curitiba, a cidade estava a ver navios, porque a polícia militar fugiu para Castro, o governador, o prefeito, os padres, toda a segurança fugiu para Castro e o morador ficou sozinho junto com os empresários em Curitiba, que eram os ervateiros na época. E acontece uma catástrofe, a cidade fica 3 meses sitiada. Ao final disso, com os maragatos perdendo, as forças do Marechal Floriano voltam para Curitiba e começam a fazer uma caça às bruxas, procurando todos os traidores, ou seja, os curitibanos que teriam ajudado de alguma forma, seja por alimentar ou por hospedar ou por ter abertamente apoiado a Revolução, eles vão atrás deles e prendem. Prenderam centenas de homens, não havia espaço suficiente nas cadeias de Curitiba e eles usam o Teatro São Teodoro como prisão. E aí vem o final dessa época áurea do teatro. Foi uma tragédia. O teatro foi usado para fuzilamento, foi utilizado para degolas, para tortura. Ele ficou manchado para sempre. Ele, então, depois passa por uma reforma e vai ser reaberto como o Teatro Guaíra, né, com uma outra reforma, uma outra cara, mas ainda no mesmo endereço. Só para te lembrar, esse lugar aqui é a Rua Doutor Muricy, exatamente onde hoje está a Biblioteca Pública do Paraná. Tá? Então, hoje tem um prédio modernista onde era o prédio do primeiro Teatro Guaíra. Em 1916, já com o teatro retornando,
O Augusto Stresser lança uma ópera chamada Sidéria, com a letra do Jaime Balão. Essa ópera foi a primeira ópera curitibana, graças à existência do teatro, e ela é muito bonita. Ela fala, inclusive, sobre a Revolução Federalista e sobre a invasão dos maragatos em Curitiba, que causou o final do Teatro São Teodoro. Então, eu vou colocar aqui um pouco da música. Eu acho maravilhosa. Ela foi muito elogiada. Ela chegou a ser noticiada em todo o Brasil. Existe a revista Fonfon, na época, que era de novidades. Teve uma página inteira para falar dessa ópera, dos artistas. Sidéria era o nome da filha do Augusto Stresser, e ele deu isso em homenagem ao nome da filha. É uma tragédia de amor entre curitibanos e maragatos. A Sidéria, ela é a vítima da tragédia. A fama foi até a Europa, inclusive jornais europeus elogiaram essa ópera curitibana. Aqui a orquestra que foi montada, que foi uma epopeia para conseguir tantos músicos. E aqui o elenco depois da apresentação. Bem, vamos voltar para o presente agora. Eu adoro viajar no passado, assim, voltar para aquele mundo que não existe mais. Voltamos aqui para as árvores da Praça Santos Andrade. Já falamos muito de pinheiro, né? Mas veja só, aqui todo mundo usando a sombra do pinheiro num dia de verão em Curitiba, né? Se não fosse essas árvores. O que é legal lembrar, aqui a rosácea paraense do Angue de Morretes, o que é legal é lembrar que essas árvores têm história também. Essa árvore dessa foto aqui atrás de mim, na imagem, ela é a araucária do centenário, o pinheiro do centenário. Ano que vem, ela vai completar 100 anos. Ela foi plantada pelo governador do estado do Paraná em 7 de setembro de 1922, na comemoração do centenário da independência do Brasil. Veja a importância que se dava a essa árvore na época. O ponto alto da festa foi o governador plantar um pinheiro e reuniu ali a, aqui, ó, essa foi a festa do 7 de setembro na época, quando o governador plantou aquele pinheiro. E várias outras árvores e pinheiros também foram plantados por estudantes, por mais de 2.000 estudantes que fizeram parte do evento ali. Eu vou colocar aqui também uma canção que remete ao pinheiro, a araucária e a gralha azul, enquanto eu passo as fotos de como Curitiba tem o pinheiro estampado nas suas ruas do centro da cidade. Aqui. Para quem não conhece a paisagem original não tocou ali, mas agora vai tocar aqui, ó. Gralha azul, leva no pico, vai fazer essa música é de um folclorista de Paranaguá. A música chama-se Gralha Azul. Depois eu posso mandar. Essa é a paisagem paranaense original. Era pinheiro, era um mar de pinheiros. Essa paisagem ela está praticamente extinta no estado. Mas a gente vê nas ruas de Curitiba, então, essas representações do pinheiro, né, em diversos momentos, né? Essa aqui fica na Rua 15, perto da Boca Maldita. Essa outra é os fundos do prédio do Banco do Brasil, de frente para a Biblioteca Pública do Paraná, na Murici. Aqui, esquina da 15 com a Barão, Gralha Azul na Marechal Deodoro, Poti Lazaroto, né, no painel do Poti, lá perto do Largo da Ordem. Um poema sobre a Gralha Azul. Me deixe falar das coisas daqui, não das de lá. Quero comer pinhão catado pelo chão do meu Paraná. Está na Rua 13 de Maio. Agora, vamos voltar lá. Saímos daqui, vamos para a Rua São Francisco. O que é legal da Rua São Francisco, vamos ver se ela vai aqui.
eu quero mostrar um detalhe da Rua São Francisco, por isso eu vou reiniciar aqui. E é a antiguidade da rua e que ela reserva para a gente também aspectos da história paranaense que muita gente não se lembra mais. A Rua São Francisco. Não, realmente ela não vai passar. Mas tudo bem. Vamos voltar de onde a gente parou. Depois eu coloco a imagem. Era a imagem de uma argola que fica na frente da antiga Casa Todd, que era uma ferraria de Curitiba. Então, a Rua São Francisco ela é uma rua que teve o nome de Rua do Fogo durante o século XVIII e XIX, porque é ali onde tinham ferrarias e muitos fornos que ficavam constantemente acesos. E a ferraria dos Todd, da família Todd, ela passou de bisavô para avô, para pai e para filho. Então, ela ainda continua sobre a administração da família. E na frente dessa antiga ferraria tem uma argolinha no chão, e ela é uma argola que era usada para amarrar os cavalos. A ferraria, ela fabricava vários tipos de materiais, inclusive ferraduras, né, para ferrar os cavalos. E também ela foi evoluindo para outros tipos de arte em ferro, até que a ferraria ela chega nas mãos do filho, do bisneto, que é o Ricardo Todd, que era um artesão e escultor curitibano. Ele vai fazer a escultura do cavalo babão em ferro e pedra, né, lá do Largo da Ordem, que a gente vai passar pela frente. Mas então, essa rua aqui, ela mostra para a gente o passado de Curitiba, tanto colonial quanto imperial. Vale a pena a gente caminhar por lá um dia, ao vivo, né? Eu convido vocês, porque a gente pode ficar 2 horas falando sobre a história de Curitiba nessa rua. Essa foto aqui é o nosso grupo do Curitiba Free Walking. Essas pessoas que estão aqui somos eu e os outros arquitetos, historiadores, que fazem parte do projeto cultural. Tá? Bem, essa é a Rua São Francisco, começo do século XX, né, 1930, né, ainda tinha muitas carroças. A gente vai chegar, então, aqui Agora vocês conseguem ver, né? Agora abriu o Maps aqui para vocês, né? Conseguem ver a igreja aqui? Então, aqui chegamos na Igreja da Ordem, na frente do Largo da Ordem, que tem esse nome por causa da Igreja da Ordem de São Francisco de Chagas. Mas o que é interessante aqui também, além da igreja, é a casa mais antiga de Curitiba, que ainda tem o estilo colonial português. Hoje é um centro cultural, mas ela já foi moradia, ela foi construída no século XVII, né, ali 1600 século XVIII, 1700 e pouco, ninguém sabe exatamente a data, mas é próxima à data da construção da Igreja da Ordem. A Igreja da Ordem ela é de 1737. Ela foi reformada e o que a gente vê hoje passou pelas mãos de engenheiros alemães. E ela ficou um pouco germanizada. Ela era mais portuguesa antes da reforma. A gente vai também ver aqui esse casaril. Desculpa te interromper, que a gente só está vendo o mapa mesmo, não conseguimos ver. Para nós só está aparecendo o mapa. Ah, só o mapa? Aham. Aqui. Agora sim. Pois é, né? É sempre a Lady Murphy, né, que faz isso com a gente, né? Sim. Ali. Vai aqui. Ah, isso aqui é a... Ah, isso aqui era a argolinha. Olha só, agora carregou aqui. A argolinha que eu falei aqui, ó. Percebem na imagem? Então, é da metade do século XIX aqui, ó. Com grande atraso, ela chegou na gente, tá? Vamos para frente. Aqui. Agora vocês veem? Agora sim. Uhum. Para algumas pessoas apareceu, para outras não. Bem,
E falamos aqui da igreja, né? A casa aqui, Romário Martins, para quem não viu, né? A casa mais antiga de Curitiba, então, século XVIII. O bebedouro, de 1853, é a primeira obra da Sanepar em Curitiba. Aqui era para captar água. Depois, ela ficou só para os cavalos, mas ele tinha outro formato que a gente vai ver depois. Essas casas aqui, elas eram de origem de brasileiros de origem portuguesa. Com a chegada dos germânicos, eles ocupam toda essa região e adquirem essas moradias e transformam em comércio com moradia em cima. Inclusive, a Casa Vermelha, essa casa que a gente está vendo aqui, ela foi do primeiro prefeito de Curitiba, do José Borges de Macedo. A gente vem aqui, vai ter também a Galeria Júlio Moreira. Aqui mais uma imagem da... Olha aqui, que legal. Era um espaço usado para os poloneses venderem a produção que escoava das colônias que ficavam no Abranches, Santa Cândida e da colônia Nova Polska. Eles vinham pelo ladinho aqui da rua, essa rua Mateus Leme, era a estrada do Assungui, que levava até Castro. Era por aqui que se saía de Curitiba em direção a Castro. Foi por aqui que as tropas da polícia fugiram dos Maragatos. Então, é por aqui que desciam os poloneses para vender, né? Aqui uma colona, né, de origem polonesa. Aqui o mesmo espaço. E vejam aqui embaixo da foto, tem aqui um quadradinho que era o bebedouro original do Largo da Ordem. Ele era o repuxo, era simplesmente um buraco no chão para você captar a água que brotava ali, né? Hoje a água não brota mais, ela é encanada, mas é o mesmo local. Ali a Casa Romário Martins, antes de ser um centro revitalizado, ela foi descaracterizada como casa colonial portuguesa. Ela era um armazém rock, e antes disso ela também foi loja, moradia e serviu para vários usos. Aqui, vista de dentro para fora da janela da Casa Romário Martins. Uma intervenção no bebedouro, que eu achei super divertida. Alguns anos atrás a gente presenciou isso lá. A Galeria Júlio Moreira, que é o TUC, é o Teatro Universitário de Curitiba. Dentro da galeria, de um lado, tem o Teatro Universitário, e do outro lado, está vendo uma parede com xadrez? É a Escola de Xadrez Erbo Stenzel, né? Então, é o fruto do Erbo Stenzel, que até hoje ensina xadrez para jovens, e eles são muito bons e competem em vários campeonatos pelo mundo inteiro. Aqui, então, a gente vem para o pavilhão étnico aqui do Memorial de Curitiba, indo em direção à Praça Garibaldi, já indo para o final do passeio. Aqui dentro do pavilhão étnico tem uma exposição no terceiro do pavimento, que eu recomendo a todos que gostam de Curitiba a visitar aquela exposição fotográfica. Toda a história de Curitiba contada em imagens maravilhosas, e maquetes também. Então, aqui dentro também, claro, que tem obras de arte. A que eu mais gosto e que mais me toca é o Rio de Pinhões, que é um rio que interage com a água e com as sementes da araucária. Ele foi todo feito à mão, com argila, e recobre ali uma parte do chão do memorial. Bem, a gente vai continuar subindo aqui para a Praça Garibaldi. Aqui, que bom que carregou agora, a internet voltou para a gente. Praça Garibaldi, então a gente vai ter aqui o Cavalo Babão, que é do Ricardo Todi, que é neto dos ferreiros da Rua São Francisco. Aqui a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, construída em 1737, no mesmo ano da igreja, aqui debaixo da Igreja da Ordem. A diferença é que a Igreja da Ordem era para a população brasileira branca. Não era permitida a entrada dos negros, nem alforriados. Então, a Irmandade do Rosário recebeu a permissão, então, para fazer aqui nesse espaço a sua própria igreja, seu próprio lugar espiritualizado, no qual eles vão, inclusive, sepultar os negros que faziam parte da Irmandade do Rosário. Então, aqui dentro é um solo sagrado, inclusive com sepultamentos sob o assoalho da igreja. O que acontece é que ela não é mais original, essa igreja ela foi reconstruída. Antes de falar sobre isso, só para detalhar aqui, o Palacete Wolff, né, onde está aqui a Secretaria de Turismo, lá no fundo, Palácio Garibaldi, que representa também a influência ítalo-brasileira aqui no Brasil, que tem uma história linda.
Recomendo a todos fazer o passeio guiado, que é feito, ministrado pelo pessoal que administra esse prédio. Esse passeio é muito, muito bacana. Vamos voltar, então, para a Igreja do Rosário. Aqui a gente vê a fachada dela, estilo neocolonial, né? Meio barroca. Mas isso é uma construção dos anos 40, dos anos 30, 40, quando a original foi demolida e uma outra igreja foi feita no lugar. A igreja original, ela era bem mais simples, mas essa aqui por dentro ainda é simples. Isso reconta como que no século XVII, Curitiba ela era uma cidade muito pobre. O ouro acabou e antes da erva mate não tinha nada por aqui. A gente vê aqui, olha, a porta de entrada da Igreja do Rosário. Esses azulejos portugueses ao redor da porta são as únicas peças originais do século XVIII que permaneceram na construção. Eles foram importados de Portugal e colocados pelas mãos da Irmandade do Rosário. Essa imagem em cima da porta é uma pintura recente mostrando um retrato de como era a igreja no século XVIII e a paisagem local, com um carro de boi e Nossa Senhora do Rosário abençoando Curitiba. Bem, aqui sim uma imagem da igreja original, do espaço que hoje é ocupado pela Praça Garibaldi. Então vejam a simplicidade da igreja. Apesar de ser muito simples, essa igreja superou a igreja da Ordem, porque lembro que a igreja matriz principal foi demolida. Os curitibanos ficaram sem espaço para suas celebrações religiosas. Então, a Igreja do Rosário dos Pretos foi utilizada como matriz provisória durante 25 anos. E os altares da igreja principal foram trazidos para cá. Ela ficou aqui nessa igreja durante todo esse tempo. Inclusive, meus bisavós, que eram imigrantes italianos, casaram na Igreja dos Pretos de São Benedito, que era a matriz provisória de Curitiba. Tudo isso porque a Igreja da Ordem estava tão mal cuidada que ela também colapsou e ficou por muito tempo sem ser utilizada. É muita história. Se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã falando, mas eu convido vocês para virem ao vivo, né, em breve. Aqui essa imagem é o cavalo babão, lá atrás o Palácio Garibaldi. Vou já encerrando falando do porquê que existe o cavalo babão. Foi dos anos 90, né, o prefeito da época, em 1995, encomenda para o Ricardo Todi uma obra para homenagear a atração animal que era utilizada em Curitiba e que fez Curitiba ser o que ela é hoje. É uma homenagem tanto aos vendedores, aos tropeiros, às pessoas que utilizavam o cavalo, como também uma homenagem ao próprio animal, que sustentou, né, o comércio curitibano durante muito tempo. Agora, essa obra deu muito o que falar na época, porque o Ricardo Todi, ele não era parte da cultura, da elite cultural curitibana. Ele era um artesão, mas também ele era meio artista, escultor, mas não era cultuado. E a obra foi meio mal vista porque ela era muito diferente do que se esperava, né, com estátuas iguais a todas, e ela era diferenciada. Tanto que isso aqui, olha, eu recortei de um jornal que eu tenho de 1995, uma charge feita com um cavalo babão meio demoníaco aqui, né, mordendo a cabeça do prefeito da época. Vocês reconhecem essa charge? Quem era o prefeito? Era o Rafael Greca, que é o atual prefeito. Então, ele encomendou isso, deu uma divisão nas opiniões, mas hoje, de fato, o cavalo babão, ele representa a memória curitibana muito bem. E o nome daquele local, né, dessa fonte, é Fonte da Memória. Né? O cavalo babão é só um apelido. Segundo o próprio Rafael Greca, que encomendou, ele diz que ele estava pensando em homenagear o cavalo baiano, que era o cavalo que pertencia à última descendente de italianos que era vendedora de frutas e verduras em Curitiba, que era a Dona Hermínia, essa senhora nessa foto. Ela foi a última vendedora de carroça de hortifruti que vinha de Santa Felicidade até o centro de Curitiba, chamando as pessoas para comprar seus produtos. Hortifruti, leite, queijo, pão, o que ela tivesse. E o cavalo baiano dela, ele acompanhou décadas dessa venda. Dizem que ela, quando esvaziava a carroça e voltava para Santa Felicidade, ela adormecia na carroça e o cavalo voltava sozinho para casa. E isso é verídico, isso é verdade, através das entrevistas que existem nas mídias, isso é verdade. Então fica aqui essa minha homenagem
a uma mulher que velhinha trabalhava, puxada pelo seu cavalo baiano, que hoje representado pelo cavalo babão do Largo da Ordem. Fato também que as vendedoras polonesas que vinham do Abranches eram todas mulheres também. Então, a força de trabalho feminina no século XX, no começo do século XX em Curitiba, impulsionou muito a manutenção das colônias, certo? Essa aqui, então, é a minha última imagem, e eu fico agora aberto a qualquer pergunta, se der tempo. Se der tempo da gente continuar. E agradeço, tá, a atenção de vocês. Obrigado.